Olá, muito bom dia. Nós já estamos aqui para a nossa reunião com Deus. Essa reunião deve acontecer todos os dias, de preferência de manhãzinha, antes de iniciar as nossas atividades. Primeiro a gente participa à mesa que o Senhor nos oferece, um banquete, nessa reunião com Ele, que é o investidor em nossa vida. Ele é o mais interessado em que tudo dê certo, que tudo seja conforme nós desejamos. Assim diz o Senhor, não é? Então, essa reuniãozinha breve com Deus pode mudar toda a configuração do nosso dia. Nessa reunião, nós ouvimos o que Deus tem para nos dizer. Por isso, é muito importante que todos os dias a gente separe um pequeno momento para isso. Obrigada por você estar aqui. Convide as outras pessoas para estarem também. Mande o link da live para as outras pessoas. Essa live aqui vai para o YouTube depois. Se você está assistindo pelo YouTube, lembre-se de deixar aqui o seu joinha e um comentário para mim. Muito bem, podemos começar? Vamos orar. Senhor Jesus, nós invocamos o teu santo nome, Senhor, a tua presença. Senhor, que nós possamos deixar que o Senhor flua, que o Senhor fale conosco, traga a sua luz, nos limpa com o teu sangue, Senhor. Nos considera mais uma vez dignos de ouvirmos a tua palavra. Amém. Amém? Obrigada por estar aqui. Nós vamos começar com o Salmo 150. Essas lives são um aquecimento para, a partir de amanhã, a gente já começar a gravar as lives que vão fazer com que a gente escute a Bíblia inteira dentro de 6 meses. Você acha que é muito difícil? Não é não. É só ficar aqui que eu vou ajudar você. Em 6 meses você vai ter ouvido a Bíblia inteirinha. Então, nós começamos hoje com o Salmo 150. O grande louvor do universo. É o último dos salmos. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus em seu santuário. Louvai-o no seu majestoso firmamento. Louvai-o por seus grandes feitos. Louvai-o por sua infinita grandeza. Louvai-o ao som de trombetas. Louvai-o com harpas e cítaras. Louvai-o com tamborins e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com o clangor dos símbolos. Louvai-o altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha que interessante. Aqui no primeiro versículo, ele fala assim: louvai a Deus em seu santuário, ou seja, o santuário de Deus. Louvai a Deus também no seu majestoso firmamento. Então, é como se Deus estivesse dizendo: me louve dentro desse santuário aqui e também em todo o firmamento, dentro e fora. Muito bem-vindo, Josias. De onde você é? Muito bom ter você aqui, viu? A Daiane tá falando: oi, tia Idelma. A Isa adora. Beijinho, Isa, minha amigona do coração. Como é que tá vovô e vovó, Josi, a Neide? Beijo, viu? Manda um beijo para sua mãe também depois. Então vamos continuando. Nós vamos agora para Provérbios e depois a gente vai para um trecho do Velho Testamento. E depois a gente vai para um trecho do Novo Testamento. Muito bem, em Provérbios nós vamos ler hoje Provérbios 31, do 25 até o 31. Nós estamos em A Mulher Virtuosa, mas não vamos debulhar muito, né? Não vamos, como é que fala? Como é que Ruth fazia? Respingar as espigas de milho, como é que ela fazia? Rebuscar. Não vamos rebuscar muito hoje, porque nossa intenção não é falar uma palavra específica. Nós estamos lendo, seguindo uma tabela para nós lermos a Bíblia inteira. Então, nós vamos ser fiéis a essa tabela.
Muito bem, Provérbios 31, do 25 até o 31. Lembre de chamar alguém, porque a gente tem uma meta para bater, de 10 pessoas hoje. Então, começa assim no 25. Sua melhor roupa, ou seja, a melhor roupa da mulher virtuosa, consiste de força e dignidade. Ela é otimista em relação ao futuro. Olha que palavra interessante, ela é otimista em relação ao futuro. Aqui, quem está escrevendo isso é o rei Lemuel, falando a respeito da esposa que ele escolheu para si, que é a mulher virtuosa, seguindo os critérios que a sua mãe tinha deixado para ele quando ele era ainda um jovem herdeiro do trono. Agora ele já é rei e ele está registrando como é que são os dotes, as virtudes dessa mulher para ser esposa de um rei. Claro que eu lembro de você, Isa. Um beijo, Isa. Não tem como esquecer você é muito linda. Então vamos lá. Ela é otimista. Não é verdade? Não tem coisa mais triste do que um marido que já está desanimado e uma mulher que vai lá para dar a última pá de cal. Não é verdade? O marido fala, eu acho que não vai dar certo. E ela fala, você acha? Eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, Deus está dizendo para você, para com isso. Você tem que ser otimista. Não digo que é para você mentir, né? Dizer para ele, fica descansado, fica tranquilo, eu garanto que vai dar certo. Mas é para você ter uma palavra que anime, uma palavra que eleve. Vamos falar com Deus, vamos buscar a Deus. Com certeza Deus vai dar uma saída. Eu estou vendo que, eu estou na expectativa de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Então essa mulher, ela é pessimista. Na última vez que nós conversamos, nós falamos a respeito da mulher ser aquela que zomba do marido. Ela é a mulher pela qual o marido é respeitado. E aí tem esposas que elas mesmas zombam do marido, e às vezes ainda publicamente. E aqui o Senhor está mais uma vez puxando a nossa orelha, dizendo que nós temos que ser otimistas. Amém. Amém? Continuando. Ela abre a boca com sabedoria. A língua dela sabe ensinar com bondade e com paciência. Então aqui a gente vê que ela abre a boca para falar Deus. Abriu a boca, tem que sair Deus. Aqui a gente está falando em relação ao marido, né? Mas não apenas em relação ao marido, mas em relação a todas as coisas. Abriu a boca, tem que sair sabedoria, tem que sair bondade, tem que sair paciência. E como que a gente consegue isso? Só estando muito alimentada de Deus para poder encher o coração de Deus e a boca falar do que está cheio o coração. Ou seja, Deus. Se o coração está cheio de desânimo, não tem mesmo como falar animosamente, né? Ou animadamente. 27. Ela acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa sem dar lugar à preguiça. Aqui pega, né? Porque agora, além de tudo, tá frio. Então, parece que a preguiça fica muito mais gostosa, né? Com um frio desse. Porém, aqui está dizendo, ela acompanha os seus servos, então ela tem quem lhe ajude, mas ela não deixa para eles. Ela cuida dos negócios, enquanto os servos fazem o trabalho operacional, ela cuida dos negócios e sem dar lugar à preguiça. Cuidado com a preguicinha. Nós temos que dar ordens a nós mesmas, né? Eu vou fazer uma agenda e eu vou cumprir essa agenda, porque se a gente não consegue dar ordem a nós mesmas, como é que nós vamos dar ordem a servos? Aqui o Senhor disse, ela acompanha os seus servos. Aí a gente fala, eu não tenho servo nenhum, não tenho uma faxineira para me ajudar, não tenho uma passadeira para me ajudar, não tenho uma babá para me ajudar, não tenho ninguém e nada para me ajudar. Mas você se governa para você reivindicar a Deus, porque Deus observa se nós somos fiéis no pouquinho. Governando a nós mesmos,
Dê uma ordem para você mesma e veja se você cumpre. Veja se você é a patroa e você é a funcionária, se você é os dois lados, se você consegue entregar isso no trono de Deus para Deus avaliar. Puxa, você está gerenciando muito bem. Realmente já dá para você cuidar de alguns servos, né? Então aí, aqui diz assim, ela acompanha os seus servos, ela cuida dos negócios e ela não dá lugar à preguiça. Então, vamos fazer uma pequena experiência para amanhã. Vamos dizer assim, amanhã eu vou fazer determinada coisa. Veja aí na sua casa o que precisa ser feito, alguma coisa que está parada. E aí você olha para aquilo e você fala, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou eliminar essa tarefa, amanhã eu vou fazer, de amanhã não passa. Dê essa ordem para você mesmo e veja se você cumpre, certo? Assim Deus observa se você é fiel no pouquinho, e eu também, para que Ele possa nos delegar ou nos dar autonomia, autoridade para coisas maiores, né? Continuando, seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando assim, muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Que coisa linda! Quando é que os filhos dão esse elogio? Que hora que os filhos dão esse elogio? Tem uma versão que diz, logo que se levantam, os filhos a elogiam. Porque a gente viu um versículo lá atrás, no nosso último encontro, que dizia que ela se levanta cedo e prepara o café da manhã, né? No 15 está assim, antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os da casa e ela dá ordem às suas colaboradoras. Então, mais uma vez, ela é uma rainha, a mulher virtuosa é uma rainha, ela é a esposa do rei. Primeiro, você trata seu marido como um rei, para você ser tratada como uma rainha. Então, aqui ela se levanta de manhãzinha e prepara o café, não por necessidade, mas por amor. E os filhos, ao se levantarem, elogiam ela. Por quê? Por causa desse amor. Eles veem esse amor, né? O Rogério está falando, peço oração pela libertação de minha mente e coração de uma perturbação forte. Rogério, faz o seguinte, depois você me manda uma mensagem em algum dos meus vídeos, aí o TikTok vai me avisar e eu vou falar com você, tá bom? Que aqui a gente vai cumprir só essa leitura bíblica. Mas aí depois eu falo com você no particular. Inclusive porque o meu ministério é de libertação, intercessão e libertação. Que o Senhor seja com seu coração, Rogério. Eu não estou entendendo muito bem a figura que você pôs. Não dá pra... Ah, tá, você tá com um violão, né? De onde você é, Rogério? Bueno, vamos continuar. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Mas, contudo, a mulher que teme a Yahvé, a mulher que obedece a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Então, esse honrado aqui vem como elogios, né? Então, as mulheres recebem muitos elogios por serem bonitas, pela aparência, pela formosura. Como você é bonita, como você é linda, olha essa mulher, olha os olhos dela, olha o cabelo dela, olha o corpo dela, olha isso, olha aquilo. Então, recebe muitos elogios a respeito da sua formosura. Mas o Senhor diz, você vai ser elogiada por temer ao Senhor, por obedecer ao Senhor. Você vai receber elogios eternos, que têm valor eterno, e não elogios de formosura, que são elogios passageiros. É como você ir no salão. Você vai no salão, sai de lá linda, maravilhosa do salão. Aí todo mundo elogia. Meu Deus, como você tá linda! Só que acabou aquele dia, acabou aquele evento, você tomou banho, saiu tudo aquilo que foi feito no salão, no outro dia não tem elogio mais, não é verdade? Então nós temos que ser elogiadas pelo nosso caráter, pela representação de Deus e não pelas aparências efêmeras. É claro que também a gente tem que andar arrumada, tem que andar de acordo com a nossa vocação. E qual é a nossa vocação?
ser representante de Deus, ser executivo, os homens executivos de Deus e as mulheres executivas de Deus, diplomatas de Deus, né? Queria saber, às vezes o TikTok manda umas mensagens em vermelho, não sei o que significa, espero que seja uma coisa boa. Muito bem, agora nós vamos para Malaquias e hoje nós vamos concluir Malaquias. Que coisa maravilhosa, estamos encerrando o nosso aquecimento de leitura bíblica para a partir de amanhã, com as lives de amanhã, a gente já começar a Bíblia inteira em 6 meses. O Rogério é de Joanópolis, São Paulo. Eu não conheço o Rogério, nunca tinha ouvido falar. Aqui é Sorocaba, São Paulo. Muito bem. Vamos então para Malaquias 3, proclamação da vinda do Senhor. Eis que eu, Malaquias, ou melhor, eis que eu, o Senhor, enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos. Olha, eu ganhei um chocolate. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo chocolate. Então é certo que o Senhor vem. Se tem uma coisa certa, é que o Senhor vem. É mais certo do que a morte, porque mesmo depois da morte, é certo para mim e para você que o Senhor vem. Nem morrendo você escapa da vinda do Senhor, do julgamento do Senhor. Se tem uma coisa certa, é que o Senhor vem. Contudo, quem suportará o dia da vinda do Senhor? Quem suportará? E ele continua: quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Isso a gente está vendo hoje já. O Senhor já nos refina como ouro, o Senhor já nos limpa como o sabão do lavandeiro. No entanto, hoje a gente foge, hoje a gente escapa. Quando o Senhor prepara um arranjo para nos provar como ouro refinado no cadinho do ourives, a gente faz o quê? A gente pula fora do cadinho, a gente escapa. A gente escapa das provas, a gente foge dos testes do Senhor. A mesma coisa o sabão. Quando o Senhor vem nos esfregar, e que sabão é esse? O sabão, a ferramenta que o Senhor usa, pode ser uma pessoa chamando a nossa atenção, a própria palavra chamando a nossa atenção. O Senhor vai usar das ferramentas que Ele tiver para nos esfregar com esse sabão. Mas o que a gente faz? A gente escapa do sabão, a gente foge dessa limpeza. Porém, naquele dia, o Senhor virá como esse ourives e como esse lavandeiro, de quem não há como escapar. Então, nos últimos tempos, né, na grande tribulação, vai ser a última misericórdia do Senhor. Aqueles que não amadureceram até a grande tribulação, que ficaram escapando, né, desse fogo do cadinho, escapando do sabão do lavandeiro, não vão ter como escapar, porque estarão na grande tribulação. Então, é como um pãozinho, o pão que não quer ser assado e fica saindo do forno toda hora. O que vai acontecer? Na grande tribulação vai ser assado de uma vez. Hoje o Senhor quer nos assar num fogo lento e brando, de passinho em passinho, de temperaturazinha, mas naquele tempo da grande tribulação, nós vamos ser assados em 300 graus de uma vez. Por isso que nós temos que hoje já nos curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, me prepara hoje. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Ele purificará os levitas e refinará os levitas como ouro e como prata. Assim
passarão a apresentar perante de Yahvé ofertas com justiça. Aleluia. Então, enquanto nós não estivermos refinados, enquanto nós não tivermos ensaboados e realmente limpos e esfregados, nós não podemos apresentar ofertas de justiça. O que é uma oferta de justiça? É praticar aquilo que o justo juiz quer que seja praticado. O justo juiz é aquele único que pode nos dizer quais são as justiças a serem praticadas. Só o Senhor é justo, só Ele pode praticar justiça, mas se nós estivermos limpos, ensaboados, como o Senhor disse aqui, refinados pelo cadinho do ourives, limpos, um canal limpo, o Senhor pode nos, por sua misericórdia, nos fazer exercer algo de bom para Ele. Então aqui está dizendo, depois que os levitas estiverem purificados, refinados, ensaboados, limpados, aí sim, aí passarão a apresentar perante Yahvé ofertas de justiça. Então nós estamos lendo Malaquias 3 e agora nós vamos para o verso 4, para você que está chegando agora. Diz o Senhor assim, eis que virei a vocês outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos Exércitos. Então, o que o Senhor está dizendo? Que cada vez que nós cometemos um ato de feitiçaria, geralmente a feitiçaria ela é feita contra alguém, né? Não é a favor de alguém, é contra alguém. Então, quando nós praticamos um ato de feitiçaria, ou seja, quando nós desejamos o mal a alguém, é ao próprio Senhor que nós estamos desejando isso. Por quê? Porque Jesus está onde? Está no outro. É no outro que está Jesus. Quando nós fazemos uma coisa mal feita, é para Jesus que nós fazemos mal feito. Quando nós maquinamos vingança, é contra Jesus que nós maquinamos vingança, porque Ele está no outro. Isso independe de nós querermos ou não, Ele está no outro. Por mais que você diga, eu odeio tal pessoa, o Senhor está nela. Porque a mesma misericórdia que coube a você, coube também a ela. Você era tão triste quanto ela. Por isso, o Senhor está também nela. Amém. O Reus Agostinho, não entendi direito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor abre as portas da prosperidade, tudo está em suas mãos. Antes da prosperidade, meu irmão, o Senhor quer que nós abramos a porta da obediência. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Primeiro, nós temos que ser servos que chamam realmente o Senhor de meu pastor. Chamam o Senhor de meu pastor. Se o Senhor é meu pastor e eu sou a ovelhinha, eu sou totalmente dependente dele. É ele que cuida de mim, né? Ah, vovó tá aí, vovó Neide, Xé. Beijo, Xé, saudade de você. Qualquer dia eu quero ir lá comer comidinha boa. Amém. Oi também para ela. Beijão. Então vamos continuar aqui, falando a respeito dessa pequena palavra que o Senhor nos disse, né? Olha só. Eis que virei a vós outros trazendo juízo, ou seja, eu vou nivelar as coisas, vou trazer juízo, eu vou nivelar, vou trazer juízo para você, vou trazer juízo, ou seja, vou deixar você em um nível aceitável para Deus. Oi, Dani, beijo. Minha amiga chique, a Dani chegou. E aí, olha só, ele diz, também contra os adúlteros. Ele está falando aqui, os adúlteros que adulteram contra ele. Mas é claro que ele está usando homens para representá-lo também, da mesma forma que eu falei da feitiçaria. Aqui diz assim, ó, olha o que ele fala.
porque esses faltaram com o temor e faltaram com o respeito à minha pessoa. Então, se eu entro num compromisso de casamento, esse compromisso é um contrato onde eu dei a minha palavra, né? Aí tem lá os votos do casamento, não tem? Aí nos votos não fala, vou ser fiel, vou ajudar na doença, vou ajudar na pobreza, não vou desistir, vou seguir até o fim, até que a morte nos separe, não é verdade? Então, são coisas que eu mesma proferi com a minha boquinha, ninguém me obrigou. Eu proferi e depois eu adultero contra a minha palavra, né? Aí por mais que eu diga, mas o outro é que começou a me tratar mal, o outro é que começou a acabar com o nosso casamento, é o outro, por causa dele, é o outro, mas não interessa. No contrato não dizia, vou ser fiel se ele for fiel, vou ser boa se ele for bom, vou ajudá-lo na pobreza se ele também me ajudar, vou compreendê-lo se ele me compreender. Que eu saiba, não tem isso no contrato. Que eu saiba, no contrato diz assim, eu serei fiel todos os dias da minha vida. Não diz se ele for fiel também. Então, esse adulterar aqui é adulterar é mudar, né? Adulterar. Quando você adultera um contrato, você apaga uma parte, você rasura, você muda um contrato. Então, adulterar contra o que eu mesma proferi. Esse que é o mal, porque o Senhor, nosso Pai, a quem nós representamos, ele não volta atrás naquilo que ele proferiu. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir uma promessa, mas observe que nas promessas do Senhor, ele usa quase sempre um se. Se você fizer assim assado, eu farei assim assado. Então, quando a gente profere essas palavras, nós temos que ser verdadeiros e cumpridores da nossa palavra, assim como nosso Pai é cumpridor da palavra dele também. Nós somos pequenos deuses, representantes dele, né? Filhinhos dele. E aí, continuando, ele fala depois, contra aqueles que mentem, contra os que juram falsamente. O que é mentir? Mentir, por exemplo, dizer, eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus, mas as minhas atitudes não são condizentes a isso. Eu sou filha de Deus, mas as minhas atitudes escandalizam as pessoas. Então eu estou mentindo com o meu viver, né? E juram falsamente. O que é jurar falsamente? É jurar já sabendo que não vai cumprir. É a mesma coisa do caloteiro. O caloteiro, o que ele faz? O caloteiro, ele vai lá e compra fiado, mas na sua mente já tem a intenção de não pagar, né? Olha, pode ficar tranquilo, dia 10 eu venho aqui trazer o pagamento, tá? Dessa caneta. E quando vira as costas, fala assim, espere sentado, que eu não volto aqui. Então, jura falsamente, né? Esse falso também quer dizer um pouquinho inverdade, um pouquinho de inverdade. Como um quadro de um artista, Picasso, aí ele foi falsificado. Mas ele foi falsificado por uma pessoa tão especialista também naquilo, tão boa naquilo, que só outra pessoa muito, muito minuciosa na sua avaliação vai descobrir, olha, eu descobri que isso daqui não é Picasso de verdade, porque tem aqui um tracinho, essa pessoa que fez pegou um pouquinho mais leve no pincel do que Picasso. Isso aqui não é Picasso. Então, são coisas imperceptíveis para os leigos, mas Deus sabe que foi falso, porque Deus é o especialista que pode dizer se nós estamos sendo verdadeiros ou falsos. Então, a gente pode ser 99,9 verdadeiros, mas ficou 0,01 de falsidade. Então, é isso que o Senhor detesta. E por quê? Porque nós não somos obrigados a falar. Uma vez que falou, nós somos obrigados a cumprir. Ou então, conversar e dizer, olha, eu me arrependo,
peço perdão, não consigo cumprir aquilo que eu falei. Me envergonho muito disso. E aí ele fala também que ele será contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários. Aí esse explorar os trabalhadores em seus salários vai desde o patrão até todas as outras pessoas que têm acesso a esse salário da pessoa, né? Então, tanto aquele que vende ou empresta cobrando juros e por aí vai, né? Quanto aqueles que exploram pedindo também ofertas, dízimos, isso explorando a pessoa, né? A pessoa não tem para dar, tá no limite, mas está fazendo aquela chantagem emocional, entende? Como eu vi esses dias mesmo uma pessoa falando numa live, né? Se você lançar a semente no meu Pix, então o Senhor vai fazer essa semente brotar. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Será que Deus está dizendo? Deus está dizendo para você lançar o seu dinheiro no meu Pix? E aí eu garanto para você que Deus vai fazer essas sementes brotarem na sua vida e se multiplicarem em frutos numerosos? Olha o absurdo disso, gente. Cada coisa que a gente vê, não é verdade? Então, tomar cuidado com isso, porque isso também pode ser explorar o salário dos pequenos, né? Ou dos grandes, não importa. E também o Senhor diz que virá contra aqueles que oprimem os órfãos e aqueles que oprimem as viúvas. Esse oprimir é no sentido de machucar, né? Machucar os órfãos, machucar as viúvas, né? E isso geralmente acontece mais de uma maneira psicológica, de uma maneira verbal, né? Abandonar também, né? Não dar guarida. Então isso oprimir, mas vai no sentido irrestrito da palavra também, né? O Senhor sabe. E ele diz que também virá contra aqueles que privam os estrangeiros nos seus direitos. Por quê? Porque o estrangeiro não sabe nada, igual vocês aqui. Algum de vocês pode ser um estrangeiro, que estrangeiro de outro país? Não, um estrangeiro que não entende nada daqui dessa cultura local. Então eu estou falando da Bíblia, certo? Eu estou falando de um reino, estou falando de uma nação, estou falando do reino de Deus. Aí vem um de vocês como estrangeiro que nunca ouviu nada disso, não conhece nada disso, nunca leu a Bíblia, não sabe nada, né? E aí o que eu faço? Eu privo esse estrangeiro dos seus direitos, seu direito a conhecer a verdade, do seu direito a conhecer as bênçãos de Deus, do seu direito a receber o Senhor Jesus, de muitos direitos que ele tem. Por quê? Porque ele não conhece nada. Então o que eu falo para ele é como quando a gente vai ao médico. A gente vai ao médico, a gente não entende nada, então o que o médico fala a gente é obrigado a aceitar, porque a gente não entende nada. Então se o médico falar, você vai tomar esse remédio aqui de R$1.000, senão você não é curado. O que eu posso fazer? Eu tenho que tomar o remédio porque eu quero a cura, mas o médico pode estar me privando de ser curada por um remédio de R$10. Entende o que eu quero dizer? E aí ele continua assim, demonstrando, essas pessoas demonstrando total falta de temor, total falta de respeito à minha pessoa, diz Yahvé. Proclama aqui o Senhor dos Exércitos. Essa palavra Senhor é um título que confere senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor tem poder sobre as nossas vidas, de tirá-la ou de deixar que ela continue. É o mesmo título que o Senhor Jesus recebeu depois que cumpriu a sua missão. Deus deu a ele o título de Senhor. Então hoje ele é Senhor sobre a humanidade. Está nas mãos dele decidir. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. E aqui é interessante que ele nos chama de filhos de Jacó.
Por causa disso eu não destruo vocês, filhos de Jacó. Por que filhos de Jacó? Quem é Jacó? Jacó é o usurpador, o enganador, Jacó é o espertinho, Jacó ainda não é Israel. Assim somos nós, né? Paz do Senhor Jesus, Aguinaldo. Então assim somos nós. Jacózinhos, ainda não somos Israel. Deus ainda não mudou o nosso nome para Israel, nós ainda somos Jacó. Por isso o Senhor está nos dizendo: olha, Jacó, eu não destruo você, porque a minha palavra não muda. Um dia eu disse, diz o Senhor, um dia eu disse que ia levar você para o reino do Senhor Jesus. E é por isso que você não é destruído, porque eu, o Senhor, vou cumprir a minha palavra na sua vida. Amém. Apesar de sermos Jacózinhos. E desde a época de seus antepassados, vocês se desviaram das minhas leis, vocês não me obedeceram, diz o Senhor. Agora, pois, voltem para mim, e eu, o Senhor, me tornarei a vocês. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Assim afirma o Senhor dos exércitos, né? Estamos lendo Malaquias 3:7. Afirma o Senhor dos exércitos: todavia, vocês ainda perguntam assim, mas do que nós temos que nos arrepender? Olha que lindos, né? Que lindos os israelitas e que lindos nós. É a mesma coisa. É a realidade, é a atualidade. Mesma coisa nós, né? Perguntando para o Senhor: Senhor, eu procuro fazer tudo certinho, eu isso, eu aquilo, aquele outro, e cheio de acusação para todo mundo, para todo lado, né? Sem enxergar a nossa própria condição. E ainda diz para o Senhor: Senhor, eu faço um monte de exigências porque eu não vejo nada de errado em mim. E aí o Senhor diz: é isso que você me pergunta? Do que você tem que se arrepender? Do que você tem que se arrepender? O Zego chegou aí dizendo: é amor maior que o universo. Verdade, meu irmão. E aí diz assim: pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, você está me roubando, está dizendo Deus. E ainda ousa, olha a palavra que o Senhor pôs aqui, e ainda ousa questionar. Como é que eu te roubo? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Vamos ver que ele vai explicar. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja o quê? Bastante dinheiro na minha casa? Não, a fim de que haja alimento em minha casa. E então me prove nisto, assegura o Senhor dos exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Então esse dízimo e essa oferta que o Senhor estava pedindo aqui, nesse tempo, que o Senhor estava dizendo nesse tempo através de Malaquias, era o que? Era alimento que vinha para ser repartido com os pobres. Aqui ele citou antes, né? O órfão, a viúva, o estrangeiro, os explorados, né? Os amaldiçoados, aqueles que são prejudicados. Então o Senhor queria a sua casa com abundância de alimentos para os sacerdotes distribuírem, como ele falou. Que sacerdotes? Como ele falou aqui. Ainda há levitas, os levitas que passaram a ser usados pelo Senhor, os levitas que restaram, que passaram pelas provas do ourives, que passaram pelo esfregão do lavandeiro, né? Então aí aqui diz assim: comprovai com vossos próprios olhos se eu não vou derramar as bênçãos do céu. E que bênçãos do céu é essa? É a lavoura produzir mais, né? Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto,
promete Yahvé dos exércitos. Então, diz respeito à providência, né? O Senhor vai abençoar a lavoura, porque essa lavoura, ela divide entre todas as tribos. Lembrando que a tribo de Levi não teve herança. Os levitas não tiveram herança. Então, as outras 11 tribos tinham todas que levar para a casa do Senhor, e da casa do Senhor era dividido. Os levitas eram sustentados por essas ofertas e por esses dízimos. Hoje em dia nós temos levitas? Não, não temos levitas. Hoje em dia nós temos a descendência de Judá. Nós somos da descendência do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Não somos descendência de levitas. Descendência de levitas são os judeus que ainda carregam um sobrenome levita. Nós não. Então, como é que nós vamos exigir oferta e vamos exigir dízimo das pessoas? Não é verdade? E ainda por cima para nós. Não é nem para distribuir, é para nós. Eu exijo para mim, não é nem para distribuir. Senhor Jesus, as pessoas não têm realmente temor nenhum a Deus, né? E aí ele continua. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a sua terra será maravilhosa. Promete o Senhor dos exércitos. Então é essa terra de sustento, né? O Senhor Jesus confirma essa palavra porque o Senhor Jesus disse assim: tendo sustento, estejais contente. Não é verdade? O Senhor não disse estando rico e abastado, com carrão, com mansão, estejais contente. Não, o Senhor disse tendo sustento, esteja contente. Então é esse sustento aqui que o Senhor se refere, certo? Tamires, um abraço para você. Ela está dizendo para orar pela irmã dela. Tamires, depois você deixa um recadinho para mim em um dos meus vídeos, que aí a gente conversa no particular. Tá bom, querida? Eu gosto de conversar com cada um em particular a respeito dos pedidos de oração. Continuando. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé. E ainda ousam indagar o que nós temos falado de ti. Tens comentado que é inútil servir a Deus e ainda murmuram. Então, nós, além de não servirmos a Deus, ainda exigimos, murmuramos. É um absurdo total e completo. Nós estamos completamente aquém do que o Senhor espera de nós. Tens comentado que é inútil servir a Deus e ainda murmuram e falam assim: que vantagem que nós temos por ter cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o exército, perante o eterno dos exércitos. Que vantagem nós temos nisso? Por causa disso, diz Deus, estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Ou melhor, perdão, não é Deus que diz isso. Isso aqui continua na lamúria do povo, né? O povo se lamuriando. Que vantagem a gente tem em servir a Deus? Que vantagem a gente tem em ficar orando, em obedecer? Que vantagem a gente tem? E ainda completam assim: por causa disso, nós estamos achando que os arrogantes é que são felizes. Porquanto eles prosperam, os que praticam o mal prosperam. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada acontece com elas, elas escapam ilesas. Então veja bem, aqui a promessa do Senhor para a nossa vida não é que Ele vai destruir os outros, mas é que Ele vai construir em nós. Como é que nós ficamos mais felizes em ver que o Senhor destrói determinadas pessoas do que se Ele acrescenta em nós, do que se o Espírito é acrescentado em nós, o Espírito é aumentado em nós? Onde é que já se viu isso, gente? Nós temos que pensar hoje, enquanto é tempo para a gente pensar a respeito dessas coisas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé, ainda havia um remanescente, havia um pouquinho que temia Yahvé, como hoje ainda há, sempre, o Senhor nunca deixou isso se extinguir, é claro. Então, aqueles que ainda temiam, aqueles que ainda obedeciam a Yahvé, conversaram uns com os outros. E o Senhor ouviu as orações deles
com atenção, assim como o Senhor ouve a nossa. Nós não somos nada nem ninguém, nós não obedecemos ao Senhor, nós não somos um bom canal para o Senhor, nós somos negligentes, mas nós pelo menos nos humilhamos e oramos ao Senhor reconhecendo a nossa condição. É o que o Senhor disse aqui, Ele ouviu essas orações. E diante de Deus eles foram escritos num livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Aleluia! Nesse momento nós temos nosso nome escrito no livro da vida, no livro do Senhor. Por quê? Porque nós estamos reverenciando o Senhor. Tchau, amorzinho de Jesus! A Isa vai lavar o copo dela, vai com Deus. Portanto, eis que naquele dia que prepararei, quando eu agir, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro particular. Já pensou naquele dia, você ser separadinho assim? Deus dizer, passa para cá, porque para cá está o meu tesouro particular. Quer dizer, aonde o Senhor tem prazer, né? Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então o Senhor sabe que nós somos criancinhas, que somos imaturos, que somos completamente ignorantes, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração, a intenção de um filhinho que quer agradar ao Pai, né? E aí ele diz assim, então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quando que vai ver isso? Naquele dia. Pois com toda a certeza vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz, nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vocês, todos quantos amam reverentemente o meu nome, o que é reverente? É reverente quer dizer eu reconheço que o Senhor é tudo e eu não sou nada. Nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Isso aqui é quando? Naquele dia, não é hoje. Tem gente que escuta certas pregações e fala, glória a Deus, eu vou sair pulando, exultando no curral, e os meus inimigos todos vão ver, vão morrer de inveja, e Deus vai provar, vai me exaltar. Não é nada disso. Hoje todos nós estamos na prova. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, garante o Senhor, o Eterno dos Exércitos. Lembrai-vos, portanto, da Torá, a lei de Moisés, o meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, no deserto, para todo o Israel. E Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Então aqui ele fala da relação pai e filho, que é a relação que nós temos com ele, né? Se nós não entendemos pela relação terrena, nós com os nossos pais, como é que nós vamos entender uma relação divina? Se aquilo que a gente enxerga, que a gente vê, não é capaz de dar um abraço no pai, não é capaz de dizer eu te amo para a mãe, não é capaz de dar um beijo na mãe antes de sair, para ir para a escola, para ir trabalhar, não sei, não é capaz de dizer pai, está precisando de alguma coisa, não é capaz disso. Como é que é capaz de ser reverente a Deus? Se não reverencia o Pai terreno, como é que vai reverenciar o Deus divino? Como diz o Senhor, aquele que não vê. E aí ele fala mais aqui, também os pais, o que ele fala a respeito dos pais? Se convertam aos seus filhos. O que quer dizer isso? Se voltar para o seu filho. Se converter quer dizer se voltar. Os pais se voltem para os seus filhos. Os pais estão de costas para os filhos hoje em dia. Os pais querem tapar os olhos.
Eu não quero nem ver o que meu filho está fazendo. Não quero nem ver, não quero nem ouvir a respeito do meu filho, certo? E também não quero falar nada de correção para o meu filho, porque ele não aceita. Então tem que se converter, voltar, né? Fazer essa conversão realmente, como a gente faz uma conversão de um carro, né? Pega a rotatória, pega o retorno e volta. Agora nós vamos concluir Apocalipse. E aí encerramos a nossa live de hoje. Nós vamos ler Apocalipse 22, que é o último da Bíblia, e encerraremos a nossa leitura. É o rio da água da vida. João continua falando assim. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida. Que anjo é esse? É o anjo que desceu com uma corrente nas mãos, como nós vimos na última live, e acorrentou o dragão e o lançou no abismo, né? Esse anjo mostrou o rio da água da vida, translúcido como cristal. Ele fluía do trono de Deus e do Cordeiro, do trono do Cordeiro. E esse rio passa no meio da rua principal da cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém, que João viu descendo do céu. Depois o anjo o levou para o alto de uma montanha, e lá de cima ele olhava, lá embaixo, a Nova Jerusalém. O anjo falou, eu vou lá medir a cidade, você fica olhando daqui. O anjo foi lá embaixo com uma régua de ouro e mediu o tamanho da cidade. Tinha mais de 20 quilômetros, se não me engano, de largura, de comprimento e tudo mais. E João ficou olhando lá de cima, e João ainda disse, que luz é essa? Parece uma pedra preciosa, a cidade de Deus, né? E aí ele fala aqui que o rio passava pelo meio da Nova Jerusalém. É aqui na terra, não é lá no céu, não. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Essa árvore é interessante, que a gente vê que ela margeia o rio, né? Então a gente imagina uma árvore com um tronco, uma copa, mas uma vez eu vi o irmão Dong, chinês, um irmão muito precioso, muito sábio, e ele falou uma coisa, ele disse, provavelmente a árvore da vida seja uma videira, a videira é o próprio Cristo, né? E essa videira, ela só fica no alto, a videira que a gente conhece, porque os homens põem mourões, né, para elevar a videira, mas a videira ela é rasteira, não é rasteira? Se homem nenhum puser mourão, ela não vai correr pela terra? Então achei interessante, ela margeia os dois lados do rio. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela onde? Na árvore. E os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. O nome do Senhor, teremos a chancela do Senhor, aprovado. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Será que vale a pena ser obediente ao Senhor hoje? Reinar para todo sempre? Ah, não, eu prefiro reinar aqui por 10, 20 anos. Parece que a gente dá essa resposta para Deus, né? Não é um absurdo? Bem-vindo, Edivaldo de São Carlos. Obrigada. Então o anjo me afirmou para João, estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Aqui a gente vê a gravidade daqueles que mataram os profetas, a gravidade dos atos deles, né? Porque aqui o Senhor diz, esse é o anjo que revela o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Então, quando matava um profeta, era como se quisesse matar um pouquinho de Deus, né? Eis que venho em breve, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro, ou seja, aquele que obedece, que escuta e pratica. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, eu me prostrei aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorar esse anjo. Entretanto, o anjo chamou minha atenção. O anjo disse, olha, não faça isso.
Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras desse livro. Adora, pois, a Deus. Isso é maravilhoso demais, porque ele fala, eu sou seu conservo, ou seja, eu sou o seu ajudador. E então ele acrescentou, não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na sua injustiça. Quem é mundano, continue na sua impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Terminamos por aqui a nossa leitura. Muito obrigada por estarem aqui comigo, foi maravilhoso. E amanhã tem mais, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus achar bom. Fiquem bem e até a próxima.